medida que também vai surgindo as dúvidas de vocês, eu acho plausível eu vim trazendo também, né? E eu tenho tido muitas perguntas, as pessoas confundindo sobre alma, espírito, né? Que eu já disse aqui. Outras pessoas já me perguntaram sobre liames, né? Ana, você disse sobre liames, né? Em uma outra oportunidade. Outros com dúvidas sobre Ana, o espírito, em que momento que o espírito já começa a. O termo certo não é incorporar, talvez até seria, mas vai ter dúvida quanto a isso, né? Mas quando que ele é ligado, né, ao seu corpo físico, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Até esse ligamento do corpo físico, eu acho que eu não anotei referência aqui, mas depois eu deixo para vocês. Então hoje a nossa live nada mais é do que fazer essa diferença, né, de alma, de espírito. O espírito que está chegando, né? Os pais, eles estão pegando aí karma dos pais, né? Então, acho que tudo isso a gente já foi falado, né? Eu vou dar mais ênfase na questão de alma e espírito, né? A gente busca um pouquinho de cada um, né? Desses outros que eu estou dizendo agora. Mas eu creio que lá no YouTube até tem conteúdo sobre, sabe? Dessa questão de o meu filho vai pagar, né? O pessoal fala isso, né? Fulano tá pagando aí porque o pai foi assim assado, né? Então, assim, o espírito é parte do pai, né? Como que se dá isso aí dos pais, né? Então, como que é feito isso aí? Nós vamos falar sobre isso hoje, tá? Laine, boa noite. Angelita. Eu quero pedir desculpa para Ana Paula Sabino, que mandou uma mensagem para Dani, né? E quando eu falo o nome da mãe dela, eu tô lendo Luzia, né? Luzia é a minha, né, Ana Paula? A minha mãe que é Luzia, né? A sua é Luísa, tá? Então, desde já, nos desculpe, né? E desculpe a Luísa, né? Mas eu tenho certeza, né? Que você mentalizando-a, né? Ficou guardado, né? Mas o Roberto se faz presente e ele já disse que vai fazer essa coletânea, que nem ele se atinou. Aí, tá vendo? A gente fala, né? Anota, mas que ele vai fazer as buscas. Eles conseguem, né, gente? O espírito consegue ir lá na frente e cá atrás, né? Então ele vai fazer as considerações que precisam ser feitas, tá? Roberto tá dizendo que ele também é imperfeito como nós, né? Está um pouco à nossa frente, né? Por isso eu preciso ter muita atenção, né? Isso é uma tarefa, sobretudo, minha, né? Mas a gente vai consertar. Já consertei, viu, Ana Paula? Fabiane, boa noite. Então, vamos lá, gente? 15 pessoas, tá de bom tamanho, a live fica gravada, depois daqui a live vai pro YouTube. Quem não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreva, né? E não deixem, gente, de na hora que vocês visualizarem o vídeo, ir lá e dar uma curtida, né? Qual que é o nosso intuito hoje? Não é mais monetizar o canal. O meu intuito, né? Sobretudo, que eu comecei com essa questão do YouTube, mas o intuito da casa em si, hoje, né? Com o direcionamento do Roberto, é para que chegue a mais pessoas, para que a gente consiga abranger, né?
levar conhecimento, levar entendimento para mais pessoas, tá? Então, para que isso possa acontecer lá no YouTube, ou seja, ter mais visibilidade, vocês precisam curtir o vídeo, né? Quanto mais curtidas tiver, mais visível fica. Eu sei que são muito poucos, né? Tanto visualizações como curtida. Às vezes a pessoa vai, visualiza, não curte, não faz nada, né? Mas enfim, a gente não custa falar, né? Não custa pedir. Boa noite, Socorro. Maria Dias, tá boa? Ana Rodrigues, tudo bem com você? Agradecer agora à noite, a Cíntia Silva encerrou, né, a rifa do faqueiro, né? Nós vamos aí terminar a contabilidade. Eu já passei também, nós vamos fazer a contabilidade, a Dani vai fazer o sorteio. Ontem nós recebemos de doação da Silva Leones um ventilador. Ele já está anotado no nosso livro caixa com as devidas considerações que precisa, já está fixado lá, né? E a gente vai caminhando, né? Conforme as burocracias aí pedem, né? Então, graças a Deus, o livro está fechado até hoje, né? A gente precisa fechar isso aí. E a gente vai fechar essa rifa do faqueiro e iniciar uma outra. Que bom que todo mundo tá bem, né? Oi, Carla, tá boa? Então, muito obrigada a Silvia Leones, muito obrigada a Carla Souza de Moura, que sexta-feira, né, depois da live, também nos ajudou, né? Comprou aí 5 números da rifa. Todos vocês, né? A rifa do faqueiro foram 50 números, todos que, né, sempre colaboram. Existe uma turminha, né, que na hora que a rifa sai, nem que seja um número, eles estão lá, né, comprando para nos ajudar. Muito obrigada a todos vocês, viu? Maria Tito, um beijo. Depois você me dá retorno sobre o Guilherme, tá? Oi, Cris, boa noite, tá boa? Então vamos lá, gente. Mais uma vez, nós vamos entrar na presença de Deus, agradecendo Ele pela semana que se inicia, agradecendo por, né, estarmos de pé e por termos conseguido vencer até aqui. Vamos pedir a Ele que continue derramando sobre nós bênçãos, sobretudo as bênçãos necessárias a cada um de nós, para que nós possamos continuar trilhando o nosso caminho da melhor maneira possível. Que Ele possa ser, sobretudo, nosso guardião e permitir que a espiritualidade amiga esteja ao nosso auxílio sempre que a gente necessitar dessa ajuda tão valiosa. E que quando essa ajuda nos for permitida, que nós tenhamos discernimento para poder saber receber, né, e discernir, né, o caminho certo a seguir. Eu peço e rogo a Deus, se dessa minha ação de hoje houver caridade e beneficência, que essa caridade e essa beneficência seja transformada em bênçãos a todos esses nossos entes que estão me acompanhando no mês de julho. Vocês mentalizem o ente de vocês para que, né, a espiritualidade amiga que estiver por perto possa também coletar as preces de vocês, tá? Porque muitos às vezes não estão aqui, né? E que eles possam saber lá de onde eles estão, qualquer dimensão que seja ela, que nós nutrimos por eles muito amor, que nós estamos aqui estudando e procurando entender e se equilibrar, justamente porque um dia eles passaram por nossa vida, essa passagem teve uma importância e continua tendo uma importância muito significante, né? Que fez com que nós viéssemos buscar equilíbrio e entendimento para que a gente pudesse aguentar, suportar, né, até o reencontro. Que eles possam todos estar envoltos na luz branca do Espírito Santo de Deus e que eles possam saber que o nosso amor não vai morrer jamais e que nós sabemos do reencontro certo na hora certa.
porque nós apenas estamos no corpo físico, mas é tudo transitório. E essas bênçãos a qual me refiro possam ser revertidas para Maria Conceição Brito, Ney Marques Florentino, David Dias Rodrigues, Elzio Justino, Douglas Richard Rodrigues Inácio, Rosanda Acosta Souza, João Evangelista dos Passos, Luiz Fabiano, Gustavo Barberino dos Santos, Luiz Alberto César, Ramão Bongalhardo Filho, Mário César Martins, Gustavo Miranda Coutinho, José Inaldo Gomes do Nascimento, Luísa Alves Viana, Carlos Lopes dos Santos Neto, Thales Guilherme de Souza Campos, Maria José Duarte, Luiz Carlos de Freitas Veloso, Felipe Sérgio, Vanderlei José de Oliveira Júnior, Linda Pereira da Silva, Cipriano Aleixo, Maria Lúcia Moreira Leite, Auxílio Matrimônio Oliveira, Aparecido Timborelli, Horacina Andrade Borges, Aline Andressa Coutinho Fortes, Luiz Eduardo Souza Espírito Santo, Udenberg Oscar Alves, Dirceu Francisco da Cunha, Hilário Alves de Freitas, Vanderlei Silveira dos Santos, Luiz Pereira da Silva, Alice de Jesus Macedo, Jorge Henrique da Silva, Danilo do Nascimento e João Carlos Souza de Jesus. Que todos possam estar envoltos, né? Na luz do Espírito Santo de Deus, porque conosco eles estão guardados, né? No nosso coração e na nossa mente, à espera aí de um reencontro na hora certa e uma visita enquanto nós estamos na carne e eles aí em espírito, né? Então vamos lá, gente. Para quem chegou agora, o nosso tema hoje, nós vamos dar uma passeada aí, né, pelo livro dos Espíritos, tá? Tô com o meu na mão. E vamos diferenciar aí sobre alma e espírito, né? Então, para começar, nós temos a pergunta de número 23. Quem tiver com o livro dos Espíritos aí na mão, vamos fazer a leitura junto comigo e depois a gente vai fazer a reflexão, né? Então, a pergunta 23 vem dizendo o seguinte: que é espírito? Então, ele vem dizendo, respondendo que espírito é o princípio inteligente do universo. E mais ainda, 23A. Qual é a sua natureza íntima? Não é fácil analisar o espírito na vossa linguagem. Para vós, ele não é nada, porque não é coisa palpável. Mas para nós é alguma coisa. Ficai sabendo, nenhuma coisa é o nada, e o nada não existe. Então, ele vem dizer, né, nessas duas perguntas, de número 23 e 23A, quando ele fala o que é o espírito é o princípio da inteligência do universo. Quando ele fala princípio da inteligência do universo, ele está querendo o seguinte: nós somos parte de Deus, criados por Deus, né? Nós sabemos que Deus é uma inteligência suprema, né? É aquele que norteia tudo, que tudo criou, que está acima de tudo. Então, Deus é a inteligência suprema e nós viemos como parte dele porque fomos criados por ele, né? Então, isso nós já sabemos, nós não precisamos entrar nesse mérito. E aí, ele vem respondendo essa pergunta e nos confirmando, né? Que o espírito é o princípio inteligente do universo. Agora nós vamos passar lá para a pergunta número 24. Espírito é sinônimo de inteligência? E os espíritos respondem: a inteligência é um atributo essencial do espírito, mas um outro se confunde num princípio comum de maneira que para vós são uma e a mesma coisa.
Voltando, gente, lá na questão 23A, quando ele pergunta, né, da natureza íntima do espírito, e ele fala que o espírito, para nós, às vezes pode significar nada, porque não é palpável, né? E, às vezes, para nós, alguma coisa não é nada, mas o nada não existe. Então, o que também que ele quer dizer com isso? Quando ele fala que, às vezes fala em espírito, e muitos entendem assim, isso não é nada, né? Então, quando ele fala aqui que não é palpável, é porque nem todos... Primeiro que muitos não acreditam, né? Já tem aí um ponto que já dificulta o entendimento, né? E nem todos visualizam, conseguem visualizar. Nem todos conseguem atingi-lo, né, enquanto estamos na matéria, né? Então, por isso que ele fala, né, que o espírito não é palpável e muitas vezes a gente acha que o espírito não é nada, mas que nós saibamos que o nada não existe, ou seja, nós não estamos sozinhos por aqui, né? É ignorância nossa acharmos que somente nós, né, somente nós, seres humanos, aqui fazemos parte de todo o sistema, o universo, né? Então, nós não estamos aqui sozinhos. Só o que acontece? Muitas coisas não são visíveis aos nossos olhos enquanto estivermos na matéria. Agora nós vamos lá, gente, para a pergunta 134. Ele já disse o que é o espírito, né? O espírito, então, é o princípio inteligente do universo. Vamos lá para 135. Tô precisando comprar uns negocinhos para me marcar meu. 135. Mais precisa, 134. Então vamos lá. E agora ele vem perguntando o que é a alma. E ele distingue um espírito encarnado. 134A. O que era a alma antes de unir-se ao corpo? Espírito. 134B. As almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? Sim. As almas não são mais que espíritos. Antes de ligar-se ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e depois reveste temporariamente um invólucro carnal para se purificar e esclarecer. Então, gente, o que ele está dizendo agora? Né? Eu acho que eu já disse aqui para vocês em outra oportunidade, volto a dizer, o que alma e espírito, então, é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Porém, tem-se nomes diferentes dependendo da maneira que se encontra. Então, explicando melhor. Se eu estou encarnada, eu então estou alma. Quando eu volto à minha origem, quando eu volto ao que os nossos olhos hoje são invisíveis, que são as dimensões espirituais, eu me torno, então, espírito, né? Ou seja, eu me torno a minha origem, o sopro que um dia Deus nos deu, né? Então, qual que é a diferença, Ana, de alma e espírito? Alma e espírito são a mesma coisa, porém, recebe-se uma outra definição dependendo do estado em que esteja, tá? Então, todos os nossos entes que se encontram hoje no mundo espiritual são o quê? Espíritos, né? As pessoas fazem muita confusão, né? Às vezes tem outras religiões, a gente respeita, é lógico, né? Mas tem um entendimento contrário, né? Então, quando eles falam assim, vamos rezar para as almas, né?
Então, o termo correto, segundo Allan Kardec e para nós dentro da doutrina espírita, para quando a gente vai se referir a um ente nosso querido ou a um desencarnado qualquer que seja, ele então não é alma, ele é espírito, porque ele está na sua origem, que da maneira que um dia, né, Deus nos criou, que é através de um sopro, né, dele. Então, e quando nós estamos encarnados, referimos a nós estamos alma, né? Porque a gente sabe que é temporário, que o reencontro é certo, na hora certa, tá? Então, eu acho que essa questão ficou sanada, né? De alma e espírito. Agora, nós vamos lá para a questão 135, que é também uma das dúvidas que muitos me perguntam às vezes. Há no homem outra coisa além da alma e o corpo, né? Então a gente sabe que se nós estamos na nossa origem, em uma das dimensões espirituais, nós somos espíritos e aqui na Terra estamos alma, né? Porque é passageiro, e estamos alma porque estamos ligados ao nosso corpo físico, né? Há no homem outra coisa além da alma e o corpo? Há o liame que une a alma e o corpo. E a pergunta 135A vem dizer: qual é a natureza desse liame? Semimaterial, quer dizer um meio termo entre a natureza do espírito e a do corpo. E isso é necessário para que eles possam comunicar-se. É por meio desse liame que o espírito age sobre a matéria e vice-versa, né? Então, o que são esses liames, né? Para muitos aí é um nome mais complicado, muitos não entendem, né? Então, é só vocês substituírem por laços, ou então nós, que vocês vão entender perfeitamente, né? Vamos adentrar um pouquinho na questão de quando nós somos ligados ao corpo físico e depois nós vamos voltar nessa questão do liame, né? Pra gente já matar essa questão. Então é o seguinte, quando se dá, né? Quando que um espírito é ligado ao corpo físico em estado de desenvolvimento, ou seja, a mulher engravidou, quando que esse espírito é ligado ao feto, né? Então a gente sabe que é ligado no momento da concepção. Quem já viu o filme Deixe-me Viver, né? Pôde constatar isso. Só, gente, que o feto está ali em formação, né? Então, ele está ligado diretamente à mãe, né? Ele está ali ligado ao perispírito da mãe. E esses liames, né, vão sendo feitos, né, apertados, quanto mais vai se aproximando o momento do nascimento, né? Mas ele já fica ali ligado desde o momento da concepção, tá? Então vamos voltar lá na questão dos liames. O que são liames? Liames são laços ou nós que prende o nosso espírito ao nosso corpo físico. Por que ele tem uma natureza semimaterial? Ele tem a natureza semimaterial porque ele mescla. Ele tem propriedades do espírito e propriedades do corpo físico que faz com que, unindo-se, consegue então prender, né, o nosso espírito ao corpo físico, à matéria, né? Porque o corpo físico nada será se não houver a inteligência que é o espírito, né? Inclusive tem aqui em alguma das perguntas, eu não lembro de fato aonde que tá, mas tem uma pergunta dizendo o que seria o corpo se não tivesse o espírito, né? E ele responde que
Se só for... Aqui, ó, 136A. Deixa eu ver se é essa mesmo. Não, tá perguntando que a alma é independente do princípio vital, o corpo não é mais que um envoltório, sempre o repetimos. Não, não é essa pergunta que eu quero ver. É uma, depois eu deixo para vocês, né? 136B. O que seria o nosso corpo se não tivesse alma? E ele responde, né? Uma massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes, menos um homem, né? Então é o que acontece também com o nosso corpo físico quando encerra o nosso projeto reencarnatório, né? Esses liames vêm, nos assegura aqui nesse corpo, né? Ou seja, daqui você não foge, né? Enquanto você não conseguir cumprir o seu projeto reencarnatório, a não ser que você desista dele, né? Isso aí já é outra seara, já é outros 500, né? Mas vem e nos liga, né? Para que nós possamos experienciar aquilo que nós precisamos para o nosso crescimento, né? Principalmente aí o nosso crescimento moral, que é o que nós viemos buscar aqui, né? Mas liames nada mais é do que laços que nos prende a esse corpo. E ele vem sendo, né, preso desde o momento da concepção. Enquanto não está ligado totalmente àquele feto, né, ele fica ali então ligado no perispírito da mãe e permanece depois ainda, né, do nascimento, ainda permanece, o filho permanece até os 7 anos ali, no reflexo perispiritual da mãe, né, uma forma de proteção, né, porque está ali ainda em formação. Então, gente, quando a gente desencarna, o que acontece também? Quando nós desencarnamos, né, a gente sabe e fala que o que morreu é o corpo físico, né? Porque o espírito voltou para sua origem, voltou para onde ele tem afinidade, foi para alguma dimensão espiritual. E a gente sabe que, assim como esses liames foram sendo aí atados, né, até o nascimento, né, esses liames também vão sendo afrouxados à medida que vai chegando, então, a data próxima do nosso desencarne, né? Por isso é tão grave, né, às vezes, quando a gente interrompe, né, a nossa vida na questão lá do suicídio, né, na questão de muitos que têm apego, né, porque às vezes esses liames estão tão cerrados, né, que o desligamento é difícil, ou então alguns precisam ali permanecer ligados para poder tirar algum proveito ali daquela situação, né? Mas o normal, né, é que quando vai se aproximando o nosso desencarne, esses liames vão sendo então desatados. E quando, né, de fato chega, né, o momento exato, eles são desatados por inteiro, e aí o espírito segue e o corpo físico então morre, porque ficou sem vida, ficou sem o princípio vital, que é essa inteligência que é nos dado, que nos foi criado, que é o nosso espírito. Então nós se vemos livre, né, do corpo físico, mas voltamos à nossa origem, voltamos a uma das coronas espirituais e vamos continuar a nossa jornada. Nosso corpo físico, nossa vinda à Terra, nada mais é do que momentânea, e para que possamos viver determinadas experiências, para que nós, nessas experiências, possamos obter algum crescimento que nós estamos precisando aí, diante dessa nossa evolução, para que nós possamos chegar então na classe dos espíritos puros. Agora, nós vamos lá na questão número 203. Vamos lá. Que ela tem o subtítulo, né, de parentesco e filiação.
Então, olha aqui, os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma ou nada mais fazem do que lhes dar a vida animal? Aqui uma nova alma vem juntar depois a vida moral? Então, ele vem dizendo o seguinte, ele quer saber se os pais, eles dão aos filhos, transmitem aos filhos uma porção da sua alma, ou o que os pais fazem nada mais é do que dar-lhe vida animal, ou seja, vida corpórea, né? E ele responde o seguinte, somente vida animal, porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então, o que ele vem nos dizer aqui, né? Perguntando lá sobre essa possibilidade, né? Os pais dão uma porção da sua alma? Não. O que os pais, no primeiro momento, contribuem aí é com o quê? É com uma parte, né, genética do nosso corpo humano para que se possa, então, ter-se uma nova criação e dar-se uma nova oportunidade a um ser que está vindo aí. Esse ser pode ser um ser querido, pode ser um ser não querido, pode ser amigo ou inimigo, pode ser um espírito que está vindo aí junto deles, né? Há muitas encarnações e ainda precisa aprender algo ou ensinar algo, né? Ou espiar algo, ou então resolverem uma determinada divergência que eles tiveram há tempos aí atrás, né? Então, por isso, né, embora a gente fala que tem um ditado bem certo, né? Que os dedos das mãos não são iguais, né? Embora possa ter 10 filhos da mesma mãe e do mesmo pai, né? E todos muito diferentes, né? Mas e aí as pessoas sempre se questionam, né? Nossa, filho da mesma mãe, do mesmo pai, com a mesma educação, né? E saíram diferentes. Mas isso é por quê? É porque o espírito, ele é indivisível, né? Ele é único. Então, o que nós viemos aqui fazer é espiar, reparar, né? Arrepender, ter o nosso crescimento moral. Então, cada um de nós, né? Nós somos indivisíveis. Então, o que os nossos pais nos concedem no primeiro momento é a oportunidade do invólucro carnal, né? É a oportunidade de ter um corpo físico para que nós possamos, então, permanecer na Terra por um tempo para depois nós podermos seguirmos novamente para a nossa origem, mas claro que tudo dentro de um projeto reencarnatório. Tudo dentro daquilo que chamamos assim, nada é por acaso. Pode ser diferente, mas estamos vindo por alguma razão para cumprir alguma coisa que nós precisamos cumprir, tá? Então, quando as pessoas falam assim também, Ana, meu filho às vezes está passando por uma determinada coisa porque eu fui uma pessoa muito ruim nessa vida, ou eu tenho indícios de que eu fui uma pessoa muito ruim em outra vida, só pode, né? E aí meu filho vai pagar por isso. E a gente já sabe que isso não é verdade, né? Nós já sabemos que cada um de nós temos a nossa missão e viemos aqui resgatar e aprender de acordo com as nossas necessidades, né? E a gente sabe o seguinte, cada um com o seu ato e cada um com suas consequências. Seja o ato positivo ou negativo, as consequências são de cada um. Não tem como eu pegar o meu aprendizado, a minha consequência positiva e transferir-se ao outro. Por quê? Porque existe nesse entendimento e nesse equilíbrio um caminho a percorrer e a aprender. Então não seria justo eu plantar e o outro colher, seja um bom fruto ou um fruto espinhoso que não tem como, né, você reaproveitá-lo. Então,
Se uma determinada situação, meu filho está pagando, não, o seu filho não está pagando. O seu filho está vivenciando aquilo que ele precisa vivenciar. E aquilo de bom ou de ruim que um dia você semeou, a colheita é sua, você querendo ou não, né? O que pode acontecer, muitas das vezes, é o seguinte: vem um filho, ai, meu filho tá passando por isso, vamos supor, né? Tem um pai muito orgulhoso, então meu filho tá fazendo tal coisa, e nessa situação eu preciso quebrar esse meu orgulho. Não, de fato, esse filho está até te ajudando, né? A você entender e saber como lidar com essa questão de orgulho, mas aquela situação em si, ela não é criada somente porque você precisa aprender sobre essa questão, né? Então é uma situação criada que vai beneficiar ambas as partes. Eu vou passar por um determinado problema, eu vou resgatar determinada coisa aqui e o outro vai aprender o que precisa aprender ali. Tá? Não seria justo, né, uma pessoa ter uma boa colheita e o outro vir atrás e colher. E não seria justo também semear aí espinhos e vir o de trás que plantou rosas ter que colher os espinhos, tá? Então, existe aí o que nós já conhecemos, é conhecida de todos nós, né? A lei de ação e reação. Tudo está contabilizado, tudo está anotado. Lembram lá do nosso lar? Não há erros nos planos de Deus. Tudo é feito e calculado milimetricamente, né? Deus, ele é muito misericordioso, mas, sobretudo, ele é justo, né? Ele vai nos dar sempre uma nova oportunidade, mas essa oportunidade também sempre será de acordo com aquilo que nós tivermos merecimento, de acordo com aquilo que nós podemos suportar aí ao longo de nossa caminhada, tá bom? Ficou claro, gente, para vocês esse tema, essa distinção de alma e espírito, essa distinção de quando um feto é ligado, quando os liames são desatados, afrouxados, ou quando eles são aí, né, mais apertados, né? Então são mais apertados quando nós estamos chegando. À medida que vai aproximando o nosso desencarne, ele vai sendo afrouxado, né?